O santo do dia 15 de janeiro. Hoje vamos contar a história de vida de Santo Amaro e dos demais santos e beatos celebrados no dia 15 de janeiro. Santo Amaro nasceu em Roma e entrou muito cedo para a vida religiosa. Filho espiritual e grande amigo de São Bento, que tornou-se um beneditino com apenas 12 anos de idade. Realidade naquele tempo, mas que aponta para uma necessidade nos tempos atuais. Ele foi apontado desde muito cedo como exemplo de silêncio e também de correspondência às exigências da vida monacal, vida de austeridade, de ação e oração. Grande amigo de São Bento, viveu momentos que ficaram registrados. São Gregório foi quem deixou um testemunho de que, certa vez, São Bento, por revelação, soube que um jovem estava para se afogar em um açude. Disse ao então discípulo Amaro que fosse ao encontro daquele jovem. E Amaro foi. Sem perceber, com tanta obediência, ele caminhava sobre as águas e salvou aquele jovem. Só depois percebeu que havia acontecido aquele milagre. Retribuíram a ele, mas ele, claro, atribuiu a São Bento, pois só obedeceu. História ou lenda, isso demonstra como Deus pode fazer o impossível aos olhos humanos na vida e por meio da vida naqueles que acreditam em busca corresponder à vocação. Todos nós temos uma vocação comum, a mesma que Santo Amaro teve, a vocação à santidade. Esse santo foi quem sucedeu São Bento em Subianco, quando este foi para o Monte Cassino. Ele foi o exemplo de virtude, obediência e abertura à ação do Espírito Santo. Santo Amaro morreu em 15 de janeiro de 584, aos 72 anos, rezando contra resfriado, reumatismo e gota, e contra as dores musculares. Santo Amaro tornou-se muito querido pelo povo e venerado como santo em Taumaturgo. Aliás, na viagem para a França, conta-se o milagre da multiplicação dos pães num pobre convento que acolheu, em que o pobre monge, para acolher o santo peregrino Santo Amaro, deu-lhe um único pão que restava na despensa. Mas na manhã, por um milagre, encontraram a despensa cheia de pães, fresco, em abundância por mais de um mês. O símbolo da Eucaristia e da caridade está aqui claro. Em muitos países, ainda costumam abençoar sanduíches, símbolos da partilha na festa de Santo Amaro. Outros santos e beatos celebrados também no dia 15 de janeiro. Em Anagati, na Lácio, na região da Itália, Santa Secodiana, virgem, foi martirizada no século I, no ano de 220, pela ordem do imperador romano, pois queria que ela renunciasse à fé na Santa Amada Igreja Católica e negasse a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela disse não ao imperador, disse não ao exército do Império Romano e confessou a fé na Santa Amada Igreja Católica e confessou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e ela foi martirizada no século I, no ano 220. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São João Calibita faleceu no século V, no ano 600 de morte natural, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica. Evangelizou e pregou o Evangelho e converteu muitas pessoas ao cristianismo, à Igreja Católica, no século V, no ano 600. No mosteiro de Claudine Gretal, na Irlanda, Santa Ida, virgem, fundadora deste mosteiro, morreu no século IV, no ano de 570 de morte natural, mas foi uma das grandes santas da Igreja Católica na Irlanda. Henriette, na Sabina, na região da Itália, a comemoração de São Probro, bispo, que fez um elogio ao Papa São Gregório
Magno. Faleceu também no século IV, no ano de 570 de morte natural. No território de Rhodes, na Gália, hoje França, Santa Tarsília, virgem, mártire, faleceu no século VII, no ano de 800. Foi martirizada pelos muçulmanos, mas ela manteve firme a fé na Santa Amada Igreja Católica e no cristianismo, e veio a ser martirizada no século VII, no ano de 800. Em Hans, no Bergljats, na atual Holanda, Santo Alberto, bispo de Cambrai, faleceu no século V, no ano de 645. Em Chartres-Clé, na Áustria, atualmente na França, São Marlardro bispo também faleceu no século V, no ano 650. Foi um dos grandes santos da Igreja Católica que evangelizou na Áustria, atualmente na França. Em Valdignotto, na Toscana, na região da Itália, São Romeu Anagreto faleceu-se no século VIII, no ano de 900. Em Lyon, na Gália, hoje França, a morte de São Bonito, bispo de Alvarenga, faleceu no século VI, no ano de 710 de morte natural. Na região da Itália, Santo Acérnio, eremita, faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 904. Em Saint-Gilles, na Beltiers, na província da região da França, o beato Pedro de Castroneu, presbítero, martirizado no século XI, no ano de 1208. Os muçulmanos. Em Cítara della Pira, na região da Itália, o beato Tiago, chamado de caritativo, advogado dos pobres e dos oprimidos, faleceu no século XII, no ano de 1304. No território de Galdo Tosdiano, em Umbrian, o beato Ângelo eremita faleceu também no século XII, no ano de 1325 de morte natural. Na China, São Francisco Fernandes de Champrias, presbítero da Ordem dos Pregadores, foi martirizado no século XV, no ano de 1648, por evangelizar e por converter os chineses ao cristianismo, à Igreja Católica. Foi preso pelo imperador chinês e foi martirizado em plena praça pública na China, por pregar o evangelho, por batizar as pessoas à fé católica, ao cristianismo. Foi martirizado no século XV, no ano de 1648, na China. Na Holanda, Santo Arnaldo Jansen, presbítero que fundou a Sociedade do Verbo Divino, faleceu no século XX, no ano de 1909. Em Berlim, na Alemanha, o beato Nicolau Gross, pai e de família, faleceu no século XX, em 1945 de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 15 de janeiro, dia em que a igreja celebra o dia de Santo Amaro, e demais santos e beatos também no dia 15 de janeiro.